Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje a igreja celebra uma grande festa, o batismo do Senhor. Então permita que o Espírito Santo de Deus caia sobre nós. Abra o seu coração, porque hoje o céu se abre. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Abra o seu coração. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Então permita que o Espírito Santo venha sobre nós. Vem, Espírito Santo, com teu poder, tocar meu ser, fluir em mim. Que alegria, hein, meus queridos irmãos e irmãs, poder ouvir já essa canção onde o céu se abre, porque hoje, nessa grande festa do batismo do Senhor, o céu se abre. A grande manifestação acontecendo na nossa vida. Por isso, a importância do batismo na nossa vida. Então, abra o seu coração, permita que o Espírito Santo esteja cada vez mais fortalecido na sua vida. E para isso, nós precisamos de oração. Nós precisamos estar conectados com Deus todo o tempo, a cada segundo, a cada milésimo da nossa vida. Por isso vamos ouvir o Evangelho de São Lucas. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tu és o meu Filho muito amado. Hoje, celebrar essa grande festa do batismo do Senhor é renovar as nossas promessas batismal. Aquilo que nós fazemos no nosso batismo ainda sem consciência, crianças, nenéns. A cada ano que é celebrada essa festa, então nós renovamos. Que coisa bonita. Que coisa gostosa poder renovar a nossa fé todo ano no batismo. Porque hoje nós estamos ouvindo essa grande revelação, Essa grande manifestação. Na semana passada tivemos a Epifania do Senhor. Jesus que manifestou a todos os povos e nações, representado ali pelos reis magos. E hoje essa grande manifestação, porque não deixa de ser uma manifestação. O céu se abre. Aqui, olha aí a Santíssima Trindade, Jesus ali em frente com João Batista jogando a água em Jesus, E quando acontece isso, o céu se abre. E o Espírito Santo em forma de pomba, Porque o Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo em forma de pomba desce sobre Jesus e a voz. Olha o que a voz fala: Tu és meu Filho muito amado. Quando nós recebemos o batismo, nós passamos a ser filho de Deus e filho muito amado, filho muito querido, porque nós somos filhos de Deus. Somos chamados filhos de Deus e nós somos. Por isso, essa grande importância do batismo do Senhor. A cada ano nós celebramos essa festa. Renovamos então essa promessa batismal da nossa vida. Com todo respeito a todas as outras denominações, religiões, mas nós temos que ser batizados, assim como Jesus disse,
E depois da sua ressurreição, Jesus, antes de subir novamente aos céus, ele diz o quê? E de todos, disse aos apóstolos, né? E de todos batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de todos, e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós temos que ser batizados. E o quanto antes. Porque é a graça de Deus. Nós somos filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus, nós temos que receber a graça de Deus, que é o batismo. Porque aqui, é triste, por exemplo, quando a gente vê outras religiões, né, que falam que nós batizamos errado, porque batizamos ainda neném, crianças, que na verdade, o Evangelho diz que Jesus batizou adulto, né? Só que eu vou dizer uma coisa aqui, e vamos tentar ser o mais claro possível para o nosso entendimento. Nós jamais devemos confundir ou achar igual o batismo de João Batista com o batismo de Jesus. O batismo de João Batista, a palavra é claro, que João mesmo declarou: eu vos batizo com água. Porque na verdade o batismo de João Batista era um batismo de conversão. As pessoas tinham vontade de se converter, ia lá e João batizava. Mas virá alguém que é mais forte do que eu não sou digno nem de desamarrar suas sandálias. Esse vos batizará no Espírito Santo. Meus queridos irmãos e irmãs, uma pergunta hoje. Jesus precisaria ser batizado? Claro que não. Jesus é o próprio Deus. Então por que ele foi batizado? Para nos mostrar a importância do batismo para recebermos o Espírito Santo sobre nós. A partir do momento do Espírito Santo, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a Santíssima Trindade, nós recebemos a terceira pessoa da Santíssima Trindade na nossa vida. Sendo assim, o Espírito Santo de Deus vive em nós, habita em nós. Então nós somos moradas de Deus. Nós somos filhos de Deus. Que possa ficar claro isso. Ah, não, mas Jesus foi batizado adulto, então nós temos que batizar adulto. Então, se nós queremos seguir à risca esse evangelho, se nós quisermos seguir isso aqui literalmente falando o que está escrito, então que todos nós sejamos batizados então com 30 anos. Jesus não foi batizado com 15, com 18, com 20, com 25, né? Porque adulto tem muito aí que espera ter 18, 17, 20 anos para ser batizado. Então não sei por quê, né? Porque se nós queremos seguir esse evangelho aqui falando que Jesus era adulto, Jesus tinha 30 anos, ou não, né? Então não é isso. Jesus, nesse evangelho, nos mostra uma grande manifestação a importância do batismo para sermos filhos de Deus. Ah, então se eu morrer agora e não for batizado, eu não vou entrar no céu? Meus queridos irmãos e irmãs, quantas passagens nós já ouvimos falando que Deus é bondoso, misericordioso, compassivo, amoroso, né? Então, na sua infinita misericórdia, Deus proverá, né? Mas, por que demorar para o batismo? Muitas vezes eu me pergunto, eu penso, se é algo tão bom para a nossa vida receber o batismo, por que não? Ah, porque é uma criança, não tem consciência. Mas espera aí, vamos lá então, vamos voltar lá há muito tempo, quando ainda eu era um nenê, não tinha consciência das coisas. Já começa por aí. Eu não pedi para nascer, eu não tinha consciência disso, né? Mas eu nasci, eu vim ao mundo, porque Deus permitiu que eu viesse ao mundo, mas eu não tinha consciência ali, eu nem sabia onde eu estava, né? E aí, ainda eu começo a viver nesse mundo. E aí, meus pais decidem me colocar talvez numa creche, me colocar em algum lugar para ser cuidado, porque eles entendem, vamos lá, porque eles entendem que aquilo é o melhor para mim naquele momento. Porque eles estão trabalhando e não vai deixar a criança sozinha. Então, eles entendem que a melhor opção naquele momento é colocar ele numa escolinha, numa crechinha, certo? Eu não tenho consciência. E o que vai acontecer? Eles vão colocar. Porque eles entendem que aquilo é bom para mim.
E aí eu continuo crescendo, agora eu vou estudar em algum lugar. Eu tenho consciência das coisas? Ainda não sei, se é uma criança, vamos colocar ele naquele colégio. Ah, por quê? Porque eu acho que aquilo é o bom para ele, né? Aquilo vai fazer bem para ele. E aí eles colocam eu naquele lugar porque vai fazer bom para mim. Agora vamos lá então. Eu não tenho consciência e eles decidem por mim, porque eles são meus pais, eles querem o melhor para mim. Mas então, peraí. Se eles querem o melhor para mim, meus pais querem o melhor para mim, por que não querem o batismo? Não existe nada nesse mundo melhor que o batismo. Nada. Por quê? Porque o batismo nos torna filho de Deus. Então, para que esperar 18, 20, 30, 40, 50 anos para ser batizado, se eu posso ser batizado assim que eu nascer, né? E eu já ser filho de Deus, fazer parte dessa herança da vida eterna. E outra, meus queridos irmãos e irmãs, nós não sabemos o dia e a hora. Será que eu vou esperar 15, 20 anos para ser batizado? Aí eu venho, né? Caio, enfim, sou atropelado, tenho um infarto e eu acabo morrendo. Não é isso que Jesus quer. Jesus deixa claro, ao subir aos céus, ele deixou claro, batizar todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos nós somos merecedores, todos nós temos direito de ser batizado. Mas nós temos que querer isso. Então não vem com essa história de que meu filho é pequeno, ele não tem consciência, quando ele crescer ele decide. Então por que vocês decidiram tantas coisas pela criança, enquanto ele era criança? E o batismo não é importante? Então, hoje eu queria trazer exatamente isso, a importância do batismo na nossa vida. Não tem por que nós levarmos essa ideia de que Jesus batizou adulto, meus queridos irmãos e irmãs. Jesus nem precisava ser batizado. Jesus mostrou que agora sim existe o batismo, né? Porque João Batista batizava para uma conversão. E depois de Cristo ali, através do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós somos o quê? Nós vamos ouvir isso. Quando nós recebemos o batismo, nós ouvimos também: Tu és meu filho amado. Tu és meu filho muito amado, o qual eu ponho meu bem-querer. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós somos chamados novamente a renovar, né, essas promessas batismais. Então, assim, eu realmente também não tinha consciência, né? Quando eu era pequeno, não lembro do meu batismo. Mas a cada ano na nossa vida nós vamos tomando consciência, nós vamos ganhando experiência na vida, né? E ainda assim, a cada ano nós vamos ganhando mais experiência, porque ninguém tem a experiência, ninguém tem o Espírito Santo agindo na nossa vida ainda como uma criança. E nem como adulto, porque tem muita gente, muitas pessoas que demoram para ser transformados, né? Muitas transformações, conversões aconteceram quando já idosos, né? Mas houve uma conversão, uma transformação de vida. Então, muitas vezes não é de imediato. Então, por que nós não fazemos isso o quanto antes? Para receber a graça de Deus. Que possamos pensar no dia de hoje. Se hoje nós temos ainda esse pensamento de que deixa essa criança crescer para ela tomar consciência, ela pode crescer, ter 30 anos e não ter consciência das coisas ainda. Tem tanta gente que não está nem aí. Então, não, sinceramente, isso não é um papo mais para a gente achar que isso é história, né? Isso aqui hoje está claro para nós. Se nós queremos aí estar junto de Deus, nós queremos receber essa herança da vida eterna, nós temos que receber o batismo. É claro que, mais uma vez, eu digo para vocês, não quer dizer que quem não é batizado não vai para o céu. Mas com todo respeito àqueles que não são, todos aqueles que são batizados têm algo a mais, ou não tem? Tem, claro que tem. Porque tem muito mais, né? Porque somos filhos de Deus, agraciados através do Espírito Santo de Deus. Recebemos a graça. E não vem com essa história, pelo amor de Deus.
de que o batismo, eu preciso batizar porque meu filho chora muito, porque não dorme à noite. Tem gente que procura a igreja querer batizar rápido porque a criança não está dormindo, porque a criança está chorando. Não é isso, né? O batismo não é isso aí. Não é esse remédio para tirar essas coisas da criança. O batismo é para recebermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida e sermos chamados filhos de Deus e ouvir a voz de Deus para nós. Tu és o meu filho muito amado, o qual eu ponho meu agrado em ti, né? Então, celebrar essa grande festa é importantíssimo para nós. É importantíssimo para a nossa fé. É importantíssimo para o nosso crescimento espiritual. Que possamos renovar, não só na festa do batismo do Senhor, mas todo dia a nossa vida, a nossa fé, a nossa alma, o nosso coração. Que possamos pedir sempre a graça de Deus na nossa vida. Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos pedir que o Espírito Santo de Deus esteja sempre na nossa vida. Muitas vezes nós nos encontramos afastados de Deus. Muitas vezes nós não percebemos que estamos nos afastando de Deus. E o que nos afasta de Deus hoje? Tantas coisas. Tantas coisas nos afastam de Deus. Então permita que esse ano de 2025, que nós possamos estar cada vez mais renovando a nossa fé, renovando o nosso amor em Cristo, pedindo a graça de Deus sobre a nossa vida. Estar junto de Deus. E com certeza, meus queridos irmãos e irmãs, um dia nós estaremos na eternidade. Na próxima semana, então, nós iniciaremos novamente o tempo comum, né? Depois de tantas festas, solenidades que nós tivemos, nós vamos retornar ao tempo comum. Importantíssimo. O tempo comum é o nosso dia a dia na nossa vida. Se todo dia fosse festa, seria comum, né? Então nós retornamos agora na próxima semana no tempo comum. Então vamos permitir que o Espírito Santo de Deus nos conduza nesse ano 2025. Nós encerramos hoje com o batismo do Senhor o tempo do Natal. Então que possamos estar na graça de Deus, que possamos abrir o nosso coração. Assim hoje o céu se abre para nós. Permita que esse Espírito Santo de Deus entre na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.